Boa noite. Irmãos, antes de subir aqui, eu já estava de boca seca. É uma responsabilidade muito grande estar ministrando a palavra do Senhor. Mas como o pastor mesmo já nos fala, quando a gente tem a responsabilidade, a gente acha que a gente busca tanto que o cuidado que a gente tem que ter é no que não falar. Mas eu escolhi um texto para nós estarmos meditando e que falou muito ao meu coração, e é uma passagem muito conhecida que se encontra em Lucas, capítulo 15, que é uma das parábolas que o Senhor contou e que fala muito aos nossos corações. E é a parábola do filho pródigo. E eu gostaria de estar lendo com os irmãos do versículo 18 ao versículo 22. Que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se ele, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos teus pés. Vamos orar, irmãos? Deus, obrigado, Jesus, que o Senhor já falou tremendamente comigo através desse texto. Faça, Senhor, que eu possa conseguir transmitir para os nossos irmãos o que o Senhor já colocou em meu coração. Deus maravilhoso, graças te dou, Senhor, pela vida de cada um que está neste local. Que o Senhor possa tocar profundamente na vida dos teus servos através desse texto. Que em nome de Jesus nós possamos tirar lições práticas para as nossas vidas. É em teu nome que eu te peço. Amém. Irmãos, esse texto é uma passagem muito conhecida que, por muitas vezes, eu tenho certeza que os irmãos já ouviram pregações, ministrações sobre o filho pródigo. E quando eu comecei a estudar, eu pensei assim: o que significa a palavra pródigo? E eu confesso aos irmãos que, assim, muitas das vezes a gente pensa que o filho pródigo é aquele cara que esbanjou, que botou todos os bens do seu pai fora, que desperdiçou. E eu fui lá para o dicionário para procurar o que quer dizer a palavra pródigo. E realmente tem um pouco a ver com isso. É aquele quem esbanja, quem gasta mais do que tem, que gasta sem limite. Mas eu achei uma outra conotação que eu achei bem interessante. É aquele que age sem limite. E nesse contexto, irmãos, nós conhecemos a história dos dois filhos desse homem, no qual Jesus conta essa história. Como o pastor já nos disse, parábolas são histórias contadas. Não necessariamente esse pai e esses dois filhos existiram fisicamente, mas é uma história que ele contou. Mas o contexto do capítulo 15
tem 3 parábolas que Jesus conta. E as 3 parábolas têm o mesmo significado. E tudo se resume já no verso 1 e no verso 2 do capítulo 15. Por que que Jesus contou essas 3 parábolas? O versículo 1 do capítulo 15 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. A Bíblia aqui ela é bem sucinta em dizer todos os pecadores. Todos se reuniam para ver, para ouvir Jesus. O versículo 2 diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus, conhecendo o seu coração, ouvindo essas palavras dos escribas e fariseus, direciona essas 3 parábolas. E nós vamos ver que as 3 parábolas, ela têm os mesmos significados. As 3 parábolas estão dizendo diretamente para, representando aquela situação que estava acontecendo ali. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. E ali tem todo aquele contexto onde existe 100 ovelhas e uma está perdida. Está perdida onde? No deserto. Ou seja, tem um aprisco, tem um rebanho e tem uma ovelha que está perdida. Está fora do rebanho. A segunda parábola é das dracmas perdidas. E a dracma é nada mais do que uma moeda daquele tempo. E essa moeda foi perdida por uma mulher. E ele conta essa história como que essa mulher procura incessantemente até encontrar. E o interessante é que aonde que essa moeda estava perdida? Essa moeda estava perdida dentro de casa. Ela tinha 10 moedas e uma estava perdida dentro de casa. Ela procura, ela revira, ela varre, acha a sua moeda e se alegra, se regozija, fica feliz. Mas aí vem uma terceira. E essa terceira parábola que Jesus conta, praticamente no mesmo contexto, porque ele começa dizendo: então propôs uma história. Qual dentre vós aí conta a história das ovelhas? Depois, no mesmo embalo, ele já fala de outra qual mulher, tendo 10 dracmas, perdeu. Depois ele começa a parábola do filho pródigo, dizendo: continuou. Então, era como se fosse uma história só. Jesus contou essas 3 histórias. Mas agora, ele vem falar de um pai que tinha 2 filhos. E essa história que me chamou a atenção. Por muitas vezes eu ouvi ministrações sobre esse texto, e o foco era justamente esse filho pródigo, rebelde, que desonrou o seu pai, que pediu os seus bens para gastar, para curtir a vida, e esbranja e gasta. Só que, estudando esse texto, irmãos, e comparando com as outras parábolas, nessa parábola, Jesus está mostrando para os fariseus e escribas, mais uma vez, um pai que tinha 2 filhos. Um que se perdeu fora de casa. E um que estava perdido dentro de casa. E esse texto falou muito ao meu coração, irmãos. Porque muitas das vezes, nós estamos nessas condições.
Eu não sei em qual condição que você está hoje. Eu não sei com qual desses filhos que você pode estar se identificando. Mas que em nome de Jesus você possa estar sendo tocado por essa palavra. E que você possa estar sendo transformado através dessa palavra. Mas continuando, irmãos, essa parábola do filho pródigo conta que um jovem, um pai que tinha 2 filhos, dos seus filhos, o mais moço, fala para o seu pai assim: pai, eu quero a minha herança. Eu quero tudo o que me cabe. No contexto judeu, um filho pedir a herança do seu pai era algo inconcebível. Se aos dias de hoje você contar uma parábola dessa, contar uma história dessa para um judeu, é um escândalo, porque ele não consegue nem conceber. Por quê? Porque quando o filho só tem direito à herança quando o seu pai morre. Então, o que esse filho está dizendo para o seu pai? Para mim, pai, é como se você já estivesse morto. Só que o que surpreende nessa história é que esse pai concede. Esse pai concede o pedido do seu filho. No contexto judaico, o filho primogênito, ele tinha direito a uma parte maior da herança. E o filho mais moço, normalmente ele tem um terço da parte da herança. O pai assim o fez. Entregou ao filho mais jovem a sua parte. Mas algo que me chamou a atenção nesse texto foi que, às vezes, a gente critica a atitude desse jovem. Às vezes a gente pode falar assim: não, ele foi um jovem irresponsável, ele desonrou o seu pai, ele não obedeceu, ele não seguia ele não tinha o intuito de agradar o seu pai. Mas eu estudando e ouvindo algumas mensagens sobre esse texto, e eu pude entender que muitas das vezes nós agimos semelhante a um desses 2 filhos. Eu posso constatar que esse primeiro filho, o filho mais jovem, ele passou por um processo onde ele passou por 4 fases. 4 fases que muitas das vezes você pode estar passando por ela. Esse filho mais jovem foi criado pelo seu pai. Ele estava dentro da casa do seu pai. Tinha comida, bebida, segurança. Sabia quanto custava a vida? Mas, na sua perspectiva, o bom da vida estava lá fora. Ele foi criado pelo seu pai, foi alimentado, suprido todas as suas necessidades. Mas na ideia, na concepção dele, a felicidade estava lá fora, longe do seu pai. Quantas vezes, irmãos, nós estamos dentro da casa do pai e não se sentimos felizes, não estamos contentes com a situação que estamos vivendo, se acomodamos no nosso comodismo e não percebemos o cuidado que o pai está tendo conosco. E esse rapaz, ele era feliz e não sabia. Ele tinha tudo que ele precisava, mas ele achava que ele podia alcançar algo mais. E quantas das vezes
nós agimos assim. Mas aí tem um segundo estágio. O pai concede, mais uma vez, o que ele pede. Ele junta suas coisas, junta os seus bens. E ele decide ir para outro país. Irmãos, esse fato eu achei muito interessante. Porque se eu nasci e fui criado aqui em Bom Destino. Meu pai, minha mãe, minha família, meus parentes, estão todos ao nosso redor. Se eu, por um acaso, sair daqui, eu ir morar em Piúma, pertinho aqui, eu perco um pouco do contato com meu pai. Mas, se acontecer qualquer coisa, alguém me der um telefonema e fala assim, seu pai está passando mal. Seu pai está precisando de você. É pertinho. Você pode facilmente vir. Você pode receber uma pessoa daqui pode estar passeando e falar assim, passei pelo seu pai, ele está bem. Passei pela sua mãe. Por quê? Porque você está a alguns quilômetros da onde você nasceu, cresceu. Agora, Jesus foi criterioso em dizer que o jovem partiu para outro país. Ele foi para distante. Porque na ideia dele, irmãos, tudo aquilo que ele viveu, ele queria deixar para trás. Ele achava que aquilo ali não era felicidade. Felicidade é o que eu vou conquistar. Eu vou atrás da minha felicidade. Porque agora eu sou dono do meu próprio nariz. Não é assim que muitas das vezes a gente ouve jovens falando que vai fazer, que vai acontecer, porque eu sou e eu vou fazer. E infelizmente, muitas das vezes, nós vemos pessoas quebrando a cara. Porque desonram, porque não obedeceram, às vezes, os conselhos de pais. Mas continuando, irmãos, ele chega nesse país, nesse tal lugar, longe onde ele iria achar a felicidade. E ele começa, a história nos conta, que ele começa a viver uma vida dissoluta. Uma vida de farra, uma vida de bebedices, drogas, mulheres. E nessa segunda fase, irmãos, eu vejo que ele era infeliz. Só que inconscientemente. Ele ainda não sabia. Porque ele estava na fase da curtição. Eu tenho dinheiro, eu tenho amigos, eu tenho fama, eu tenho tudo o que eu preciso. Só que, num determinado momento, a Bíblia nos conta que o seu dinheiro acaba, seus amigos se abandonam, e tudo aquilo que aparentemente era a sua felicidade, era o seu motivo de alegria, ele começa a perceber que agora ele está entre porcos. Para um judeu, estar cuidando de porcos era o pior das piores humilhações. Para um judeu, estar cuidando de porcos, o porco é um animal imundo para o judeu. E ele se pega naquela situação. E aí, irmãos, bate a terceira fase desse jovem, de entender que ele é infeliz consciente. Ele está consciente de que tudo que ele fez foi errado, que ele vacilou, que ele caiu. E agora ele começa a cogitar uma solução para a vida dele. A Bíblia cita uma palavra que eu achei tremenda, que é ele cai em si. Quantas das vezes, irmãos, às vezes a gente está dentro das igrejas, mas a gente acha assim, poxa,
essa igreja está muito parada. Essa igreja está muito sem avivamento. Eu preciso de algo mais. Eu preciso de mais alegria. Eu preciso de mais liberdade. Isso está me sufocando. E aí a pessoa vai para o mundo achando que vai ser feliz. Abandona as coisas de Deus. Abandona a casa do Pai. E aí, irmãos, ele se para nessa situação de estar perdido. De estar perdido fora de casa. E aí ele começa a recapitular na sua mente aonde que ele errou. E ele começou a pensar assim, poxa, eu era feliz na casa do meu pai e não sabia. Só que a ofensa que eu fiz ao meu pai foi muito grande. Porque foi como ter dito para o meu pai que para mim ele estava morto. Só que agora eu vou me humilhar. Eu vou voltar para o meu pai. E vou falar para ele assim, eu não quero mais ser seu filho, eu não quero que você me considere como filho. Eu quero que você me considere como um dos seus empregados, porque os seus empregados têm pão com fartura. Os seus empregados comem, bebem, dormem num lugar quentinho. São mais bem assistidos do que eu lá fora. Ele teve a oportunidade de enxergar que ele estava perdido e saber aonde é que ele iria achar. Ser achado, melhor dizendo. E ele volta para o seu pai. E ele faz aí esse texto que eu li com os irmãos, que ele declara para o seu pai, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, permita que eu seja pelo menos seu empregado. E muitas das vezes, irmãos, nós vemos pessoas chegando às igrejas, mais ou menos nessas condições, moídas, quebradas, destruídas pelo pecado. Pessoas que passaram por dificuldade, por problemas, mas para a honra e para a glória do nome do Senhor, elas encontraram a casa do Pai.